hoje nós vamos fazer a parte final, é mais um fechamento de todo o processo do perfil do plantador. Uma pessoa, para ser plantadora de igreja, ela precisa passar por essa aula que nós estamos aqui para se autoavaliar e se preparar para plantar igrejas saudáveis. Como eu disse algumas aulas anteriores, qualquer um pode plantar igreja, qualquer um. Como qualquer pessoa pode plantar grama, café, qualquer um pode. É simples, você prepara a terra, joga a semente e pronto. Só a diferença é que quem sabe plantar... Ô, Felipe, seja bem-vindo. Quem sabe plantar faz com que a semente produza e o fruto seja bom. Quem não sabe plantar pode até nascer, mas não dura muito e não é de boa qualidade. É a mesma coisa com a igreja. Qualquer pessoa aí que tem um pouquinho mais de carisma, a coragem e audácia, pode começar uma igreja com 4, 5, 6 pessoas, reunir, cantar, orar, e pode. Não existe uma técnica especial. Só que não vai perdurar. No primeiro problema, na primeira luta, não vai perdurar. Agora, se queremos plantar igrejas saudáveis, aqui está o requisito para você. Está frio aí? Uau! Aqui está ótimo, né? Então, vamos lá. Quais são as dicas para que você plante igrejas e progresso do reino de Deus? A primeira grande dica é uma motivação espiritual. Gente, a coisa que tem que nos motivar a plantar igreja não é ter mais membros, não é crescer a nossa denominação, não é ter um bom salário, não é ter um templo bonito. A nossa motivação tem que ser espiritual. Ter uma experiência cristã autêntica, compaixão pelas pessoas perdidas e desejo de edificar o reino de Deus. É isso aí. Isso aí. Hoje foi interessante que eu recebi um telefonema de um pastor que me fez uma pergunta. Bispo, o senhor ainda está interessado em plantar igrejas? Eu gostei dessa pergunta. Eu falei com ele, eu nunca deixei de estar interessado e nunca deixei de ser a minha prioridade. É bom a gente saber que isso não importa, é algo que me motiva espiritualmente, porque eu quero ver pessoas salvas, eu quero expandir o reino de Deus, eu quero pessoas transformadas. Isso só acontece quando elas têm um encontro com Jesus e são discipuladas, preparadas pela igreja. Então, isso é fundamental, né? Segunda coisa é ter uma visão estratégica. Sempre a visão, tá? Nunca perca a visão. Nunca perca a visão. Passe o que passar, circunstâncias e circunstâncias, mantenha a visão. Esses dias, uma pessoa comentou comigo que, mesmo na pandemia, ele está vendo o reino de Deus crescer, a igreja dele já fez batismos e tudo. Eu falei, puxa vida, não perca a visão. Não perca a visão. Muitas coisas vêm para nos tirar a visão, mas olhos para a grande comissão, ver o que Deus está fazendo, discernir nosso papel e responsabilidade e fixar metas de fé. Isso é fundamental. Fundamental. Tá? Você manter a visão. Nunca perca a visão. Terceiro, líderes de firmeza. Gente, tudo na vida é consequência de liderança. Então, se a família vai bem, é porque ou o pai ou a mãe é um líder bom, ou os dois são líderes bons. Se uma fábrica vai bem, é porque o líder, o gerente, o dono é bom. Tudo passa pelo líder. Infelizmente, a igreja tem perdido isso. Nossos líderes são inconstantes, ficam mudando de opinião, mudando de igreja, mudando de doutrina, mudando de programa, mudando. E, além disso, o pior, isso aqui eu coloco, né? Eles precisam ser comprometidos apaixonadamente pela causa.
Plantar igreja tem que ser sua paixão. Salvar vidas tem que ser sua paixão. Senão, não vai fazer sentido. As suas ações estão centralizadas na visão e no chamado de Deus para isso. E mobilizam equipe, multiplicam líderes e, principalmente, estão dispostos a pagar o preço. Olha, ser pastor, ser pastora, ser plantador de igreja e até mesmo ser cristão hoje, você tem que estar disposto a pagar um preço. Senão, precisa buscar outro tipo de coisa que eu não sei nem o que. Entende? Isso é fundamental. Quarto, você tem que depender de um poder sobrenatural. Gente, o maior erro que um líder cristão pode cometer é achar que ele sabe, que ele é capaz. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você não tem que ter, eu não posso, eu não consigo. Não, não é isso. Você tem habilidades, você tem dons e você tem o que fazer. Mas, para plantar igreja, se não houver uma manifestação sobrenatural, você não vai conseguir. E não adianta fingir essa manifestação sobrenatural. Deixa eu ser bem franco com vocês. Eu vejo que algumas pessoas forçam a barra, querendo mostrar algo sobrenatural. Você chega numa igreja, o cara está falando em línguas numa altura, no microfone e tal. Aquilo é uma exibição. Eu não estou julgando. É uma exibição. Por que você vai falar língua no microfone? É uma coisa assim, quer mostrar. Eu jejuo 10 horas, eu faço, sabe? Querendo mostrar coisas sobrenaturais, quando deveriam essas coisas sobrenaturais acontecerem. Então, veja, primeira coisa é que a igreja não é minha, não é sua, é de Jesus. Segundo, é que a gente tem que ter essa unção do Espírito, essa autoridade, esse dinamis, esse poder, e estarmos comprometidos com a oração. E aqui eu vou incluir jejum. Não é só orar, é jejuar. Jejuar por nós. Por nós. Eu tenho que jejuar por mim. E às vezes, estou jejuando pela igreja. Jejue por você. Clame a Deus por você. Busque experiência com Deus por você. Porque é essa a oração que Deus tem compromisso em responder, é a oração que eu faço por mim diante dele. Essa ele tem compromisso em responder, e essa ele quer responder. Então, sabe, a espiritualidade não é alguma coisa aparente, é fruto de intimidade com Deus. Então, plantador de igreja tem que ser alguém que exerça um poder sobrenatural, que ele é apenas um canal, um instrumento para isso. Quinto, ele tem que ter estrutura de apoio. Já falamos isso, né? John Wesley e George Whitefield, que foram os que mais plantaram igrejas na história da igreja cristã, eles tinham equipes, eles tinham estrutura. Wesley criou o metodismo, tinha métodos. Você tinha que orar 3 vezes ao dia, você tinha que jejuar 1 vez por semana, você tinha que ler um capítulo da Bíblia por dia, você tinha que ir ao culto todos os domingos, você tinha que orar em família, o culto doméstico 1 vez por dia, enfim, cria-se um método, estrutura. A estrutura ela é má quando ela te oprime, mas a estrutura é boa quando ela te guia. Relações sinergéticas, ou seja, tem que ter interação, fazer relacionamento com pessoas, ir a seminários, ir a congressos, sabe, trocar experiência. Tem pastor que não sai da sua igreja, não tem contato com ninguém, não aprende nada novo. Só fica na internet, que hoje, né, é a nossa salvação. Mas você tem que estar lá, você tem que participar, tem que trocar experiências com pessoas, sabe? Isso vai fazer você ter mais subsídio para a sua igreja. E método de recrutar novos líderes. Você tem que recrutar e formar. São 2 coisas.
Às vezes você encontra um líder que está meio perdido. Ele até procura você e fala, poxa, lá na minha igreja, eu mas não estou fazendo nada. Recruta esse líder para você. Isso não é trazer ninguém de outra igreja, nada disso não. Se você reconhece naquela pessoa uma liderança e ela não está exercendo a liderança, ela não quer lá, ou o líder dessa pessoa não confia nele, recruta essa liderança para você. Fala, olha, isso aí é fundamental. Roubar membros é totalmente diferente. É você falar mal da igreja do outro para que aquela pessoa venha para a sua igreja. Isso é pecado. Ou então começar a falar, vem na minha igreja, aqui Deus fala. Isso é roubo. Agora, recrutar líder, não, é chegar para o líder e falar. Hoje, por exemplo, eu conversei com um pastor que não pertence à nossa igreja ainda, mas que eu quero tê-lo conosco. Então, falei com ele, falou, vamos orar, vamos compartilhar, vamos trocar informação, e é um bom líder, é uma pessoa que eu confio, por que não? Se ele não está bem onde ele está, se ele não está feliz, se ele mesmo estava pensando em fazer muita coisa, vamos recrutar, entende? A igreja é do Senhor, então eu tenho que ter essa habilidade de recrutar e de formar. Quanto mais líderes eu formar, menos eu preciso recrutar, porque não pode eu ficar sem líder. Eu posso abrir o meu coração com vocês. A dificuldade da nossa igreja metodista internacional crescer é que nossos pastores não estão formando líderes. Então, se você não tem uma equipe de liderança, não tem como crescer. Não tem como crescer. Você precisa de estrutura de apoio, né? Bom, qual é o modelo compreensivo de uma plantação de igreja? Para a gente, então, chegar ao resumo de toda a aula. Desenvolver a visão. Se você tem a visão de plantação de igreja, você tem o coração nisso, você tem o chamado, desenvolva. Segundo, estabeleça estratégias. Você tem que ser estrategista. Plantar não é fácil. Esses dias nós compramos uma flor que minha esposa queria que plantássemos aqui. Nós plantamos. E com menos de 3 dias ela morreu. E por quê? Olhávamos tudo certinho. O que aconteceu? Aí atrás estava, do papel que veio junto, quando nós compramos, as orientações. E dizia, esta flor não pode ficar no sol o dia inteiro. E nós plantamos no lugar de sol o dia inteiro. Veja, é uma coisa simples, né? Mas foi um dinheiro jogado fora, uma planta que se perdeu. Por quê? Porque a gente não estabeleceu estratégia. Se eu quero uma planta, é para sol, é para sombra, é para meia sombra, é para dentro de casa, é para fora de casa, é para ficar... Quando fala de plantação, tem que haver estratégia, não é tão simples. Quando eu li, né, o que vocês escreveram no jornal, eu digo, gente, nenhuma pessoa não cristã vai ler aquela notícia sem sentir, esse cara vai me evangelizar, essa pessoa está querendo me levar para a igreja dele. E esse não é o objetivo, a gente tem que ser estratégico. Percebe? Então, vamos lá. Cultivar o compromisso, sempre. Porque tudo na nossa vida é dividido em 2 momentos, picos e vales. Tem hora que está todo mundo com você, o dinheiro está sobrando, a igreja está alegre, está vibrando, tem hora que não tem nada, não tem ninguém com você, não tem recurso. Qual é a tendência? Mudar. E a gente tem que aprender a viver no vale e a viver no pico. Da mesma forma. Ah, bispo, isso é impossível. Não é impossível, porque é dentro de nós que deve estar a estabilidade, a visão e o compromisso, e não fora de nós. Outra coisa, mobilizar pessoas que te apoiem. Descubra gente que está com você. Não se surpreenda quando você pensar que alguém está com você e descobrir que essa pessoa não está com você. Tem 3 situações que a gente não gosta de pensar. A gente gosta de pensar numa só, dessas 3.
quem me apoia. Ah, então você está me apoiando, você é meu irmão de fé, você, ora comigo. Tem os que não me apoiam. Agora, os que não me apoiam, pode ser dividido em dois grupos. Os que não me apoiam simplesmente porque não compraram a visão, não me apoiam porque não confiam na minha liderança, não me apoiam porque se sentem até mais experientes do que eu. E tem aqueles que não me apoiam por uma questão de inveja, de competição, e ele vai querer me destruir, ele vai querer impedir. Então, eu tenho que saber lidar. Com os que me apoiam, eu não posso esquecer, e tenho que passar sempre a minha visão para que eles continuem me apoiando. Os que não me apoiam, mas apenas porque não conhecem, eu tenho que convencê-los através da vida. Tenho que estar próximos deles, eu tenho que suprir as necessidades deles, eu tenho que estar presente quando eles precisarem. E os que apenas me rejeitam por inveja, eu tenho que deixá-los de lado. Eu não posso provocar ira neles e também não posso contar com eles. Então, só que muita gente faz o inverso. Quando você descobre que alguém não te apoia, está contra você, fala mal de você, aí você chora, aí você se lamenta, aí você... Gente, um dos aspectos do amor, e isso a gente aprende com Deus, é deixar aqueles que não querem de lado. Eu não quero nem feri-lo, nem ser ferido. Então, eu não posso deixar que uma pessoa que, por inveja, enfim, por despeito, qualquer outra coisa, queira me paralisar e me afetar emocionalmente, espiritualmente, me fazer desanimar, enquanto tem outros que me apoiam, que estão, e outros que estão, que eu posso trabalhar com eles. Entende? Isso é muito, 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 muito importante, a gente entender isso, para mobilizar essas pessoas que apoiam. E recrutar plantadores, se você quer plantar igreja, tem que recrutar na sua igreja. Aqui já é na sua igreja. Porque tem gente na sua igreja que está disposta a plantar igreja, ou disposta, perdão, a plantar igreja. Recruta, fala, você quer plantar igreja? Vamos treinar, vamos capacitar, vamos fazer isso, tendo daquela estratégia, né, que a gente tem, e dá garantias de bom desempenho. Olha, eu estou com você, nós vamos suprir a necessidade, enfim, criar toda aquela base que a gente tem. E ainda, edificar monumentos. Nossa cultura brasileira esquece disso aqui. O que é edificar monumentos? Eu tenho, assim, está na apostila, depois vocês podem ver aí com calma, nós nos esquecemos facilmente com os nossos líderes, os nossos desbravadores, aqueles que suaram e fizeram tudo por nós. A gente não levanta um monumento. Não. A gente, com pouquíssimo tempo, se esquece. E isso é trágico, porque se eu não levanto monumentos, se eu não edifico monumentos, as pessoas que vêm falam, eu vou ser esquecido amanhã. O que adianta eu fazer? Ninguém nem lembra. A coisa mais trágica é quando uma pessoa se aposenta ou morre e o outro chega e muda tudo, faz tudo diferente e tal, como se agora cheguei eu. O outro morreu ou já não existe mais. Quando você aprende a edificar monumentos, você cresce junto com o monumento. E isso é que é o mais lindo. Por isso a gente precisa aprender a edificar monumentos. As pessoas que te apoiaram no início, sempre lembrar delas, sempre falar, aquelas que pagaram o preço, aquelas que estão ajudando você, aquelas de alguma forma, né? Eu me lembro que a pastora Rosana me falou do proprietário do prédio, do edifício, que disse, olha, vocês não precisam pagar esse mês por causa da pandemia, então é hora de falar, agradecer, falar com a igreja, olha, fulano de tal, dono desse prédio aqui, assim, sem que a gente pedisse nada, ele fez isso. Isso é edificar monumentos. Isso é edificar. Pessoas que fizeram sacrifício, deram de si mesmo, pessoas que pagaram alto preço para que tal coisa acontecesse.
pessoas que trabalharam, edifiquem monumentos, porque você vai fazer seguidores e vai fazer discípulos, né? Isso é fundamental. Muito bem. Como que a gente desenvolve a visão? Eu estou olhando aqui de vez em quando para ver se alguém faz alguma pergunta, se alguém fala, mas até agora todo mundo calmo, né? Só me ouvindo ou me vendo, não sei. Então, desenvolver a visão, que é simples você ver a colheita. Visão é antever. Eu vejo primeiro, antes de mais nada. Eu gosto sempre de dar a ideia do engenheiro, né? O engenheiro chega num terreno vazio e ele vê a casa pronta, ou o prédio edificado. Ele vê. Aí ele vai para o papel e só coloca aquilo que ele viu. Isso é fantástico, isso é visão. Prepare o coração, porque vão haver muitos momentos de emoções, boas e ruins. Tem que estar bem de saúde. Lembra quando eu falei da idade? Me perdoe se alguns de vocês ficaram chateados quando eu falei que, preferencialmente, plantador de igreja precisa ser uma pessoa mais jovem, justamente porque plantar igreja requer muita saúde física, mental, espiritual, não é fácil. Então, preferencialmente, não é que o outro não pode fazer, mas preferencialmente, se a gente começa com plantadores jovens, a tendência da igreja ser saudável e de um crescimento mais sadio é melhor, né? Mobilizar intercessores, nunca esqueça disso, você tem que ter seus intercessores, recrutar sua equipe de planificação, ponha mais gente para planejar, não seja você lá como um psicógrafo, não, mais gente, olha, eu estou pensando nisso, o que você acha, fulano, vamos colocar essa data, discuta, planejamento precisa ser discutido. Eu estou numa comissão aqui, que desde que nós chegamos aqui em junho do ano passado, em setembro do ano passado, eu comecei a fazer parte desta comissão, e nós estamos até agora, vai ter uma reunião daqui a 2 semanas, trabalhando em planejamento, para depois da pandemia. E estamos discutindo. Planejamento, você tem que ter aquela, que a gente chama lá, né, de guerra de ideias, né, tempestades de ideias, várias pessoas, planejem, né? Use o processo da planificação estratégica. Então, não só planeja, mas crie estratégias. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Isso é muito legal, gente. Criar estratégia é fundamental. Como que você, então, estabelece a estratégia, já que a gente está falando disso? Ache uma colheita potencial. Comece com alguém. Você quer 100? Comece com 1, com 2. Tenha isso em mente. Eu só quero quando for 100. Não, aí não. Começa com 1, com 2, com 3, e você vai chegar lá. Ponha os projetos em ordens de prioridade e não de necessidade. Prioridade é a palavra-chave para plantar igreja saudável. Terceiro, selecione modelos apropriados. Todos aqueles modelos que a gente falou, qual é o modelo que mais você se identifica com ele? Quarto, concentre-se nos planos estratégicos. E dentro desses planos estratégicos está vida de oração, vida de intimidade com Deus, poder sobrenatural. Isso não é coisa fria. Estratégia é você orar 10 horas por dia. A história daquele plantador de igrejas, né, da Coreia do Sul, que a gente conhecia pelo nome de Paul Yong-Cho, né, ele gastava 10 horas de oração. Essa foi a estratégia dele. Ele ia para umas grutas que tem lá, nos montes, e ele orava. E a igreja na Coreia hoje é uma das maiores igrejas do mundo. Estratégia, você tem que criar estratégia. Estratégia não é coisa fria. A estratégia, eu vou ler a Bíblia todo dia, sei lá, eu vou ler um livro da Bíblia por dia, eu sei lá. Não é só coisa de papel, estratégia é vida com Deus, eu vou batendo de casa em casa, ou sei lá, você cria estratégia. Mas quando eu falo de estratégia, as pessoas ficam pensando que dia tal vou fazer isso, dia tal vou fazer aquilo. Não, não é isso. É estratégia para que
Deus manifeste o poder e graça, né? E completar as verificações realistas. As minhas metas são realistas. Como eu falei para vocês, um pastor de Petrópolis disse que o plano dele era que a igreja dele tivesse 100 mil membros em 10 anos. Isso é realístico? Não. Olha o tamanho da cidade, olha as possibilidades. Mas pode ser um sobrenatural de Deus. Pode, perfeitamente. Então, se é um sobrenatural de Deus, eu não posso estabelecer uma meta para Deus. Deus pode até fazer, mas se isso for a meta dele. Eu não posso falar, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma igreja de 100 mil pessoas. Então, assim, sabe, a gente tem que avaliar nossas estratégias se são realistas, se as nossas metas são metas realmente possíveis para a gente alcançar. Estamos terminando. Cultive compromisso. Avalie seu nível de compromisso, compartilhe a visão fundadora da igreja, que é o que eu tenho procurado fazer com vocês. Motive pessoas potenciais que apoiem. Esse é o meu plano, né? E o meu sonho do seminário, ainda está bem lá embaixo, né? Mas o meu sonho, como seminário, é eu formar uma liderança que tenha a visão da fundação da Igreja Metodista Internacional. Há uma frase que eu repito desde o primeiro dia que nós plantamos a primeira Igreja Metodista Internacional. Se é para a gente ser igual às outras igrejas, vamos nos unir a elas. Vamos unir esforços. Por que eu vou abrir uma igreja perto de uma outra para ser igual? Tem que haver algum diferencial. Agora, se existe algum diferencial, que não seja meu, seja de Deus, para um propósito. Então, eu tenho que ter essa consciência. Então, assim, é para ser igualzinho, fazer a mesma coisa que a outra faz, por que não nos unirmos? Quem impede? Agora, se tem um diferencial, qual é esse diferencial? E como Deus vai nos usar para que isso seja uma realidade? Isso é fundamental, né? Motivar a vencer as resistências, que não é fácil. Quando a gente está sozinho, a gente não vence. A gente se entrega. Isso não existe, gente, um super-herói que vai vencer todas as resistências sozinho. Não, chega uma hora que ele se cansa e ele se entrega. E garantir a liberdade das pessoas. Eu não posso obrigar você a fazer isso, a fazer aquilo, assim, não posso. Se eu obrigo você, se eu ameaço você, eu tiro a sua liberdade. E a liberdade é a coisa mais preciosa que Deus nos deu. Eu não posso tirá-la de ninguém. E ninguém pode tirá-la de mim. Então, quando essas igrejas aí têm esses pastores ditadores que proíbem, que fazem, não sei o quê, né? Eles têm alguns seguidores? Tem, porque tem pessoas que gostam de leis. Para os outros, né? Mas gostam. Mas, biblicamente, é tirar a liberdade. Só tem só um, que pode, se quiser, tirar a nossa liberdade, foi quem deu, que é o nosso Deus, né? Ele sim. Mobilize pessoas de apoio, né? Intercessores, grupos de apoio, finanças e facilidades. Quando eu coloquei aqui facilidades, eu estava traduzindo do inglês, né? Que, na verdade, são edifícios, são prédios, são lugares para você reunir, são casas, são praças, enfim, o que tiver dentro da sua estratégia. Finalmente, que você recrute plantadores com você. Que você já tenha pessoas que vão plantar outras igrejas através do seu ministério. E aí está, né? Recrutar possíveis plantadores, avaliar e selecionar plantadores, determinar áreas de trabalho, desenvolver um sistema de cultivo para que se consiga multiplicar plantadores, mais plantadores, mais plantadores, mais plantadores, né? Isso é fundamental. E dar garantias de bom funcionamento. Veja só, eu não posso pegar você, te mandar para lá e falar, Deus te abençoe. Eu tenho que dar algumas garantias
espirituais, às vezes financeira, às vezes estrutural, para que você tenha um bom rendimento. E aqui eu coloquei, né, estabelecer um sistema de apoio, treinar e supervisionar plantadores, patrocinar eventos de treinamento e acompanhar o progresso e reveja os planos e, claro, fundamentalmente, comunique-se com seus intercessores sempre. Possivelmente toda semana é fundamental. E, por último, que a gente falou, né, de edificar monumentos, mantenha viva a visão da igreja, aí a visão de plantar igreja. Se você puder ter um mural na sua igreja, onde isso apareça, ou em algum lugar no seu escritório, na sua casa, tenha um mural, né? E incremente o envolvimento de pessoas, cada um. Mas, gente, comece como Jesus, chamando um. Não vá pescar de rede, plantadores de igreja. Plantadores de igreja, a gente pesca com anzol. É um por um. É pegar, trazer para perto, acompanhar e fazer ele ter a mesma visão, ele ver o que a gente está vendo. A experiência de Elias e Eliseu, né? Quando Elias viu, falou, Senhor, abre os olhos do menino, né? Elias e o menino que estava com ele, não Eliseu. Né? Então, a gente tem isso aí. Eu coloquei também, desenvolva um relacionamento favorável com a plantação de igrejas, relações competitivas, relações catalisadoras, compromisso de rede e uma agenda de rede, ou seja, tudo tem que estar interligado. Plantar, tem que haver uma conexão. Se eu plantar ali fora qualquer coisa e abandonar, vai morrer. Vou repetir, se eu plantar qualquer coisa e abandonar, vai morrer. O sol vai castigar, a sede vai chegar, os insetos vão destruir e não vai florescer. Então, eu tenho que plantar e cultivar, criar situações, edificar monumentos para que isso possa continuar cada vez mais. Revisar as estruturas e ampliar, expandir os nossos horizontes. Onde vamos chegar? Na eternidade com Deus. Até lá, queremos alcançar o maior número possível de pessoas, o maior número possível de cidades, bairros, o maior número possível de países. Eu posso sozinho? Não. Só eu e vocês? Também não. Mas se nos unirmos como igreja e criarmos estratégias, passarmos a visão, em breve, né, isso vai acontecer. Quero terminar contando, muito resumidamente, a história do meu pai, que era um plantador de igreja, e que quando ele começou a igreja wesleyana, metodista wesleyana, assim meio na marra, porque ele foi excluído da igreja metodista na época, porque ele acreditava nos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, e a outra igreja não concordava, e por isso ele mais 4 pastores, e começaram a igreja metodista wesleyana, dentro de uma Kombi, lá em Friburgo, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Eles não tinham a ideia do que poderia acontecer. E agora, passados mais de 50 anos, 52 anos, se não me falha a memória, a Igreja Metodista Wesleyana está em dezenas de países. Né? É uma igreja que tem uma visão de plantar igrejas, de fazer missões, que foi algo que nasceu no coração de um homem, mas que ele compartilhou com outros que abraçaram a visão e juntos fizeram um corpo e passaram isso a outros, e em menos de 50 anos, hoje é uma realidade. Então, por que não acontecer com outras pessoas, conosco e com nossos futuros líderes? Depende de mim e depende de vocês, né? Pergunta, gente? Pergunta aqui, nenhuma pergunta, nada. Vocês estão tranquilos aí? Está todo mundo me vendo, né? Sentindo falta de muita gente. Parece que alguns não puderam acompanhar, né? Não sei porquê, mas não puderam. Ok, gente. Muito bem. Vamos lá. Ok.
Requisitos para a matéria. Eu vou dar a vocês 2 semanas para me responderem todo o que vocês precisam fazer para a gente passar nessa matéria. Essa matéria é uma das mais importantes para mim e eu gostaria que fosse para vocês também. Então, o que eu quero? Na última página da sua apostila, tem um programa de primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. Até uns de vocês já me mandaram algumas coisas ali, né? Mas o que eu quero é que você vá naquela última página e, se você perceber, eu mantive um número, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, desses números, aí eu coloquei o seguinte, eu quero dar item 2 e 3, porque o item 1, que era ler a apostila, eu acredito que vocês já fizeram, mas o item 2 e 3 da segunda semana, tá bom? E o item 5 da terceira semana. Então, o que é da quarta semana, vocês não precisam fazer, porém, se quiserem fazer todos os 6, eu recomendaria, mas para a nossa matéria, para a avaliação de vocês, eu quero o itens 2 e 3, que está debaixo da segunda semana, e o item 5 da terceira semana. Tá bom? Então, vocês vão ter 2 semanas. Nós só retornaremos à nossa aula no dia 4 de maio. Tá bom? Perguntas? Rosana é um exemplo que a gente não pode esquecer. E um legado nós temos que passar a outros também, né? Nada mais? Uau, 11 horas em ponto, né? Que bom, gente. Ok, muito bom com vocês, foi muito edificante essa matéria para mim, e eu estou, graças a Deus, pela vida de vocês e por aqueles que estão assistindo também, sem ser ao vivo aqui comigo, tá bom? Deus abençoe, graça e paz, amo muito vocês e até a nossa próxima matéria daqui a 2 semanas. Deus abençoe vocês, tenham uma excelente noite. Amém.